CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Chefe Juarez, bom dia. Bom dia. Então, a receita de hoje é riso ao salto com ragu de linguiça sobre fonduta de burrata. Menino, o nome é pomposo. Não é? Você conta. Riso é arroz, né? Uhum. Riso ao salto é uma tortinha que se faz. Existem duas maneiras de aproveitar risoto, quando o risoto sobra, né? Ou você faz o arantini, que é o bolinho de arroz de risoto. Uhum. Você faz o bolinho de arroz, recheia com um pedacinho de queijo e passa no trigo, no ovo, farinha de rosca e o panko e frita, certo? Certo. E tem o riso ao salto. O arantini é da Sicília, lá do sul. Inclusive ele é uma comida de rua muito famosa. Aqui no Brasil a gente faz ele pequenininho, né? Como se fosse uma bolinha de ping-pong. Lá eles fazem o tamanho de uma bola de tênis. Uau. Tem restaurante que só vende isso. E é praticamente uma refeição, né? E é comida de rua. O Uhum. riso ao salto é um aproveitamento de risoto da região da Lombardia, que é já lá no norte. Fala riso ao salto porque, na verdade, eles têm duas maneiras. Ou faz uma tortinha, ou amassa ele como se fosse uma crepe e joga para cima e salta ele. Como se você fosse fazer um omelete ou uma crepe virar, entendeu? Uhum, entendi. Nós não vamos fazer essa loucura. Nós vamos fazer o seguinte, e eu estou partindo aqui do princípio que eu estou fazendo o risoto, mas você pode aproveitar qualquer sobra de risoto para fazer esse riso ao salto, tá certo? Perfeito. Esse aqui é um clássico que seria um risoto de açafrão, que é um risoto típico de Milão. Para 4 porções, nesse caso aí, não para 4 porções de risoto, mas para fazer a tortinha, são 200 gramas de arroz arbóreo, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de cebola bem picadinha, meio litro de caldo de frango, de caldo de galinha ou de caldo de legumes, 100 ml ou um quarto de xícara de vinho branco seco, um envelope de açafrão italiano ou espanhol, que não é uma coisa barata, mas se você achar, não é muito caro para fazer, usa o nosso açafrão da terra, que na verdade não é um açafrão, é a cúrcuma, mas dá a Uhum. cor amarela que a gente precisa para Beleza. baratear, né? Azeite, 2 dentes de alho picado, 2 colheres de sopa de grana padano ou qualquer bom parmesão ralado, 200 gramas de linguiça de pernil sem pele, pode ser essa de churrasco. Como ela vem muito pedaçuda, eu gosto de repicar ela. Quando de churrasco, eu pego a linguiça de churrasco, tiro aquele excesso de gordura, Uhum. pego a carne e repico para ficar um raguzinho mais bonitinho, entendeu? Entendi. E aí, evidentemente, eu só peso depois que eu repicar, tirar a gordura e tudo. Então, 200 gramas. Uma xícara de molho de tomate comum de casa. Uma colher de sopa de mistura de salsa e cebolinha. E um azeite de erva fresca. Você pega um alecrim, tomilho, salve, manjericão, pica e mistura com azeite. Isso vira um azeite de erva. E broto às vezes a gente encontra aqueles brotinhos para comprar, vem numa caixinha, é mais para enfeite. Se não tiver um ramo de salsa, serve perfeitamente, tá? Show. Ou uma salsa crespa e tal. Eu preparo, então vamos fazer o risoto. A Uhum. gente refoga a metade da cebola, porque nós vamos precisar a outra metade para fazer o ragu de linguiça, e uma colher de sopa de manteiga. E junto o arroz, refoga um pouquinho, junto o vinho branco, deixa o álcool evaporar e vai adicionando caldo quente aos poucos, onde você dissolveu o açafrão. E vai juntando, de maneira que vai secando. Não é como o nosso arroz, cobrir de água e deixar cozinhar. Risoto você tem que ir fazendo aos poucos. Você bota um pouco do caldo, ele absorve, você bota um pouco do caldo. Quanto mais você mexer, mais ele vai soltando o amido dele e vai fazendo o risoto, tá? Tá. Quando ele tiver al dente, um arroz arbóreo deve levar um torno de 15 a 16 minutos para ficar al dente. Você desliga o fogo. Quem não tem hábito de fazer risoto, marca no relógio 15 minutos. Quando começar a botar o caldo, entendeu? Uhum. Aí você desliga o fogo, junta a manteiga, o grana padano, mistura. Você tem um risoto de açafrão. Esse risoto é típico para acompanhar um ossobuco. É um prato típico de Milão, talvez o prato mais típico de Milão.
certo? Certo. Mas eu não estou fazendo para isso, estou fazendo para fazer o riso ao salto. Aí você espalha ele, deixa ele quente, você espalha ele numa placa, mais ou menos com uns 2 dedos de altura, tá? Tá. Você coloca ele numa plaquinha ou numa vasilha que você faça ele mais ou menos de 2 dedos de altura e deixa isso esfriar. O ideal mesmo é colocar na geladeira de um dia para o outro. Se Per- não, você bota um pouquinho no freezer e depois na geladeira, tá? Tá. Aí você pega aquele cortador, sabe aquele aro que a gente corta? Tem ele de 6 centímetros, de 8 centímetros, fica a seu Uhum. gosto. Você corta as 4 porções. Quando a gente corta, sobra as beiradas, Sim. né? Você pode juntar todas as beiradas num aro e fazer mais um, se você quiser. Mais um arantine, tá bom? Tá Mais um bom. arantine. Mais um riso ao salto, tá? Tá. Muito bem. Aí você vai fritar esse riso ao salto, essa tortinha de arroz, vamos dizer assim. Você vai fritar ou na manteiga clarificada ou então no azeite mesmo, não tem problema nenhum, tá? Você vai Uhum. dourar ele de um lado, dourar ele do outro. O que vai acontecer? Ele vai ficar crocante por fora e Hum, molinho por dentro. que delícia. Ele reaquece, entendeu? Você vai fazer Entendi. isso na hora de servir, tá? Uhum. Aí você vai servir ele sob uma fonduta de burrata, que nada mais é do que burrata derretido, mas pode ser qualquer queijo. Aí eu não tenho burrata, eu tenho mussarela, eu tenho queijo prato, eu tenho só queijo parmesão. A maneira de fazer burrata, o queijo gorgonzola, o queijo que você tiver, você vai derreter esse queijo, que daqui a pouco eu vou explicar a você como é que você vai fazer. Aí você vai fazer um fundo no prato com isso e vai colocar essa tortinha de arroz em cima. Então, a fonduta quente, em cima você coloca essa A tortinha. tortinha. Em cima da tortinha, você vai colocar o ragu de linguiça, tá certo? Tá certo. Evidentemente tudo quentinho. Pega azeite de ervas e rega em volta da tortinha na fonduta para ficar bonitinho. Pega uns brotinhos, ou um pouquinho de cebolinha picada, ou um pouquinho de salsa picada, ou um ramo de salsa, bota em cima da linguiça. Pronto, tá ali uma entradinha maravilhosa para um jantar um pouquinho mais sofisticado. Tá Beleza. certo? Tá certo. É muito fácil, a gente já pode deixar isso até para quantidade de gente. Você já pode deixar ele frito, né? A hora você só aquece ele, até no micro-ondas mesmo, para poder servir. Se for servir para muita gente, você não tem que fritar tudo na hora, tá certo? Uhum. Sabe como é que eu gosto de riso ao salto? Hum. Eu pego o riso ao salto, frito. Eu, em vez de botar a linguiça no meio, formando um montezinho, eu espalho em cima o ragu de linguiça, pego um ovo frito e jogo em cima. Ai, que Tô mal, delícia. não. Tô mal, não. Tô bem, não tô? Tá ótimo. A gente faz evento, sobra o risoto, aí vamos brincar com isso, né? Uhum. Agora, vamos ver como é que faz o ragu simples de linguiça. Eu ia Um te ragu de perguntar linguiça, isso para quem ainda não fez, né? Como é que a gente faz o ragu esse de é o linguiça? simples, é Uhum. um simples. Existe mais sofisticado, como se fosse um bolonhesa, mas esse é o simples. Você refoga a cebola e alho no azeite, sempre primeiro a cebola, para depois colocar o alho, né? Porque o alho queima muito rápido. Junta a linguiça e doura ela bem. Adiciona o molho de tomate, deixa refogar um pouquinho. Se precisar, bota mais ou menos um terço de xícara de água para deixar ele cozinhar mais. E junta salsa e cebolinha e acerta o tempero. Está pronto o ragu de linguiça. Super simples. Pode ser servido em cima de uma polenta mole, tá? Pode Uhum. ser servido em cima de polenta frita, pode ser servido numa massa, pode ser servido num risoto, etc. Como é que faz a fonduta? Fonduta é uma expressão da região de Val d'Aosta, lá na divisa da Itália com a França, onde você tem um queijo chamado fontina. Eles cortam esse queijo em cubos, coloca ele no leite, deixa ele um pouquinho no leite, depois aquece o leite. Aí ele começa a derreter no leite. Quando ele está todo derretido, eles pegam uma gema crua, joga dentro, mistura e serve para comer com pão. Tá certo? Menino, É um isso deve prato ficar bom, típico de hein? volta. É como se fosse um fondue, Uhum. tá? É lá perto da Suíça também, então é mais ou menos a ideia era essa. Aqui, a gente vai
nós passamos na cozinha, de um modo geral, chamar fonduta qualquer molho de queijo derretido. Então, o famoso molho a 4 queijos é uma fonduta. O molho de gorgonzola é uma fonduta. Se você quiser pegar o Morbier do Carnieri, que é um dos melhores queijos que o Brasil produz, você vai ter uma fonduta. Então, aí eu estou fazendo com a burrata, porque burrata virou moda. Duas coisas viraram moda em restaurante: burrata e pistache. E Isso. polvo. Burrata, pistache e polvo. Então, como é que se faz uma fonduta? Você vai pegar a burrata, vai cortar ela em pedaços, vai juntar meia xícara de creme de leite, eu prefiro creme de leite de caixinha, e vai juntar meia xícara de leite. E vai processar tudo no liquidificador e vai aquecer até dar a textura cremosa. Certo? Certo. Então, voltando à montagem, você forra o fundo do seu pratinho de sobremesa com a fonduta. Uhum. Em cima bota a tortinha quente. Em cima da tortinha você vai colocar o ragu de linguiça, um montezinho. Em cima você vai colocar um broto, ou colocar uma cebolinha picada, ou um raminho de salsa. Vai pegar o azeite de erva, que também serve para um monte de coisa, e vai regar a fonduta, um fio de azeite só para dar sabor a essa fonduta e dar beleza ao seu prato. Você vai ter uma entrada linda, um prato muito gostoso e um aproveitamento. Show. Certo? Pergunta. Eu conheço burrata de búfala, né? Sim? A burrata, ela é do queijo de búfala ou existe a burrata de outros tipos de leite ou a Pode ser burrata de é só o mussarela. formato dela? O que A que é a burrata? burrata, a burrata é um queijo. Ela pode ser de mussarela de búfala ou de queijo que não seja de búfala, de vaca mesmo. Uhum. Na Itália existe a mussarela de búfala, tá certo? E existe a mussarela que não é de búfala, que é de vaca. Na Itália não tem tanto búfala assim. Só tem búfala na região lá da Campanha, né? Então eles chamam de, acho que é docelate, que é quando não é de búfala. Esse prato foi criado na Puglia. A Puglia, ele fica no calcanhar lá da bota. E eles faziam a mussarela de búfala. E a mussarela de búfala tem que ser feita dentro da água, com uma temperatura apropriada, que é uma massa filata, uma massa que estica, como se fosse um chiclete, entendeu? Uhum. Aí eles fazem a bolinha, antigamente fazia com a bolinha, hoje faz com máquina, mas pega a bolinha, faz e puxa. Naquele puxar, o fio que você puxou e separou a bolinha para fazer a mussarela, aquele fio caía naquele soro, porque aquilo vai virando um soro de leite. E vai Uhum. caindo, vai para o fundo. E um dia alguém teve a ideia de pegar aqueles restinhos de mussarela do fundo e passou a chamar de stracciatella, que são o queijo bem molinho em fio. E alguém teve a ideia de pegar a mussarela de búfala, abrir e rechear ela com aquela stracciatella e fechar. E chamou de burrata. E por que burrata? Porque quando você corta ela, o meio está molinho, como se fosse uma manteiga. Em italiano, manteiga é burro, por isso chama burrata. Ah, entendi. Que legal, não conhecia essa história não. Obrigada, Juarez. Entendeu? Entendi. As Muito burratas legal. brasileiras são muito boas, lógico, as italianas são muito melhores, mas as burratas brasileiras são muito boas. Nós temos produtores ótimos de mussarela de búfalo e de burrata. Lembra que 99% das mussarelas que você compra, chamada mussarela de búfalo em supermercado, não é de búfalo, é de vaca, né? De búfala mesmo são alguns produtores específicos de São Paulo que tem, e é completamente diferente. Tem uma textura muito mais leve, né, do que isso aí que a gente compra em bolinha em supermercado, né? É isso aí. Juarez, meu bem, muito obrigada mais uma vez pela receita e pela história também. A gente sempre aprende um pouquinho mais com você a cada sábado. Muito obrigada pela generosidade. Imagina, prazer todo meu. E olha, gente, se você perdeu algum detalhe da receita ou pegou essa história também da burrata pela metade, no finalzinho, não tem problema não, porque daqui a pouco vai estar tudo no nosso site, o cbnvitoria.com.br. Também vai estar no aplicativo da CBN Vitória. E se você quiser ouvir essa conversa de novo, você ouve como, Juarez? No nosso podcast, que você encontra essa receita, a nossa conversa fiada e um monte de outras receitas. É isso aí. Obrigada, viu, Juarez? Um bom final de semana para você. Igualmente para você e para os nossos ouvintes. Até sábado. Até sábado.